Hoje nós vamos falar sobre o rei e as crianças. Marcos capítulo 10, do versículo 13 até o versículo 16 hoje. Vamos ler. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Pai, te bendizemos, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pela série de aprendizados que o Senhor tem nos dado, ó Deus, que tem nos direcionado a Cristo e ao amor a Ele. Que o Senhor nos aperfeiçoe o caráter nele e nos ensine, ó Pai, cada vez mais, nesse período que temos trabalhado o tema do discipulado, em sermos verdadeiros discípulos e abraçarmos o custo do discipulado, ó Deus. Que sejamos pessoas que seguem a Jesus e que de fato também ensinam outras pessoas a seguirem a Jesus, ó Deus. Faz isso conosco nessa manhã também, em relação aos pequeninos. Que sejamos aqueles que olham e que cuidam e conduzem os teus pequenos a ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa nossa série, qual o nome da série mesmo que temos trabalhado? O rei que se tornou servo. Série de exposições em Marcos. E nós temos sido convidados nos últimos sermões, especialmente, a mergulhar no tema do discipulado. E Jesus, ele já vem dando a tônica do discipulado desde o começo do Evangelho, desde o capítulo 1. Jesus já nos disse desde lá que os discípulos são aqueles que creem e se arrependem e creem no Evangelho. Ele já nos ensinou que os discípulos são aqueles que prontamente respondem ao seu chamado. Ele já nos mostrou que discípulos servem, que discípulos acolhem pessoas graciosamente, que discípulos negam a si mesmos, tomam suas cruzes e o seguem. E nós temos visto cada vez mais que discípulos entendem o custo radical do discipulado, inclusive na esfera familiar. Nesse capítulo 10, queridos irmãos, nós temos mergulhado numa organização de temas relacionados ao discipulado que é muito interessante. Se você notar comigo aí, você vê que o capítulo 10 começa falando sobre casamento. E depois, o tema de hoje fala sobre filhos, sobre crianças. E na próxima parte do capítulo 10 vai falar sobre bens. E essa ordem é proposital. Essa organização doutrinária, essa organização temática que Marcos faz acerca das tradições de Cristo, dos ensinos de Cristo, visa ensinar os discípulos de que existe uma ordem de importância, uma ordem de valor relacionada à família e ao que possuímos. Casamento, filhos, bens, e que a mudança dessa ordem gera prejuízos aos seus discípulos e não expressa uma ordem de serviço, de amor e de cuidado, de importância que nós deveríamos ter. Amém? Então aqui, diante dessa ordem clara, nós começamos a perceber que Marcos ele vai tratar de questões que podem ser observadas, que casamentos geralmente geram filhos. E à medida que Marcos já trouxe uma tradição, um ensino de Cristo acerca do casamento e do divórcio, agora ele vai incluir um ensino de Cristo acerca das crianças. Nós vamos rever hoje a importância das crianças no reino de Deus e a importância também de olharmos para elas, amém? Vamos para a exposição, irmãos. A primeira parte, nós vemos aí as crianças e Jesus. Nesse trecho do versículo 13 até o começo do versículo 14, nós temos três situações diferentes em que temos crianças diante de Cristo. Vamos lá. A primeira parte são
pessoas que levam as crianças a Jesus. Está aí no versículo 13, na parte A. Vamos ler comigo. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Somente até aqui. Então veja, meus irmãos, que o texto inicia para nós apresentando pessoas levando crianças a Jesus. Aqui na minha tradução, na NVI, não diz que são pais levando crianças, mas diz que alguns traziam crianças, porque de fato no texto não está ligando somente a pais. É como se houvesse grupos ali de adultos, de jovens, levando crianças ao Senhor. Nós não sabemos a idade dessas crianças, mas é possível, tanto quando nós lemos Marcos, quando nós lemos Mateus, que aqui nós tenhamos crianças conduzidas, ou seja, crianças de colo, mas também crianças que podem ir sozinhas, porque depois Jesus diz assim, não impeçam as crianças de virem até mim, dando a ideia de que nós temos esse público infantil ali, diante de Cristo, sendo conduzido de crianças de colo e também de crianças que podem ser conduzidas pelas mãos. Mas o que nos chama a atenção, nós não lemos isso ainda, mas nós vamos ler um pouco lá na frente, que a ideia era que Jesus as abençoasse. Mas no versículo que nós já temos em mãos, diz que eles levaram a Jesus para que ele tocasse nelas. Então o objetivo daquelas pessoas, meus irmãos, de crianças diante de Cristo, não era necessariamente para que Cristo curasse crianças enfermas. Mas havia um grupo de adultos, um grupo de jovens, um grupo de pessoas preocupadas e com a intenção, com a motivação de levarem os pequeninos para que Jesus as tocasse e as abençoasse. E hoje, ao invés de colocar as aplicações lá no final, eu quero com os irmãos colocar as aplicações à medida que nós lemos os textos. Porque o que me chama a atenção nesse começo, e deveria chamar a atenção da gente enquanto igreja, é que nós deveríamos levar as crianças a Cristo. Os pais aqui presentes, e eu me incluo como pai, nós deveríamos ser pessoas que levam os nossos filhos a Cristo. Os adultos aqui presentes, que eventualmente não são pais ou que já estão na fase dos netos, deveriam levar os netos a Cristo, deveriam levar os sobrinhos a Cristo, deveriam levar as crianças vizinhas das suas casas a Cristo, escolas bíblicas de férias, escolas bíblicas dominicais. Deveríamos ter essa preocupação radical. Vamos manter esse termo utilizado nas outras exposições. Nós deveríamos ter como firme propósito levar as crianças a Jesus. Sejam os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, as crianças da nossa comunidade, as crianças em geral, elas precisam ser conduzidas a Jesus. O que o texto, obviamente, quer deixar claro, e Marcos quer registrar para a igreja de Roma, e inicial destinatário dessa carta, é que discípulos que seguem a Jesus são aqueles que levam as crianças, que conduzem as crianças a Jesus. Porque, meus irmãos, o convite de Jesus, o convite do Evangelho também é um convite às crianças. Deixem vir a mim os pequeninos. Jesus, ele não chama somente adultos, ele não chama somente pessoas financeiramente ativas. Ele chama os pequeninos. E isso deveria abrir nossa mente, meus irmãos, abrir nossos corações. Será que nós cremos que crianças podem ter fé genuína em Jesus? Será que nós limitamos a fé e o contato com Cristo somente ao aspecto racional? Será que nós podemos realmente reavivar em nós o sentimento e a certeza, a convicção de que, de fato, uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja bíblica é aquela em que crianças são conduzidas a Cristo desde cedo, e desde cedo também elas podem e vão, pela graça de Cristo, professar a fé delas em Jesus? Eu vou falar um pouco sobre a questão do impedimento, mas será que seria natural para nós,
um convívio familiar e um convívio com crianças ensinadas acerca de Cristo e do Evangelho, em que essas crianças chegam para nós com 7, 8 anos de idade e dizem: papai, mamãe, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado, me leve às águas, me leve diante da igreja, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. E você olha para aquilo e não acha que é somente um entusiasmo passageiro de criança, mas você vê de fato uma fé genuína, porque essa criança foi levada a Cristo desde cedo. Será que nós cremos que as crianças desde pequenas podem ter uma fé genuína em Cristo e um amor profundo por Ele? Será que você tem levado os pequeninos a Cristo? Será que essa é uma preocupação central na sua vida? Porque esse texto grita a nós acerca disso. E o texto continua, porque eu falei que tem 3 grupos aqui, 3 momentos de relação entre crianças e Cristo. E a primeira dos adultos que levam pessoas a Jesus. Mas a segunda, curiosamente, é dos que impedem as crianças de chegarem a Jesus. Aí na parte B do versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Segundo o versículo da gente, os discípulos impediam, os discípulos repreendiam. O alvo da repreensão dos discípulos eram os pais ou os parentes. Não traga essas crianças não. O que é que vocês estão fazendo? Atrapalhando o mestre? Sabe? Imagine a cena, meus irmãos. Porque ao lermos essa parte final do versículo 13, nós podemos até reler de novo o início do versículo. Vamos ler de novo o começo? Como é que está escrito? Alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Vamos reler? A gente poderia ler, sem prejuízo nenhum ao texto, da seguinte forma: alguns tentavam trazer as crianças a Jesus para que tocassem nelas, mas os discípulos as impediam. É uma interpretação e uma tentativa de traduzir através da interpretação, porque essas coisas não estão desconectadas, que respeita a ideia do texto. Porque os adultos ali estavam querendo levar, eles não estavam levando de fato. É lógico que a motivação deles era levar, e a atitude inicial deles era levar, mas de fato eles não estavam conseguindo levar porque os discípulos estavam impedindo. Elas estavam tentando, portanto, trazer essas crianças a Jesus. E o que nós devemos refletir, meus irmãos, tanto na cultura da época, quanto no que o texto claramente nos ensina, os textos passados, é o que levavam os discípulos a fazer esse impedimento. E nós temos algumas pistas. Talvez eles impedissem porque eles pensavam que as crianças iam causar algum tipo de desordem. Isso perdura até hoje. Por exemplo, aqui na igreja, nós não colocamos as crianças em salinha porque nós não queremos que elas perturbem o culto. Essa não é a nossa compreensão. Mas tem algumas pessoas que têm essa compreensão. Tem algumas pessoas que dizem que as crianças têm que ir para a salinha porque elas não entendem a palavra e também porque elas vão atrapalhar o culto dos adultos. Tem pai, volto a dizer, isso não acontece aqui. Mas tem pai que chega doido para a criança passar a linha. Tipo assim, o alívio, é o refrigério semanal, é o vai-te em paz e não peques mais. É lógico que pode ter uma expressão de confiança, né? Os professores vão educar, etc. Mas nunca a ideia entre nós, comunidade de Cristo, corpo de Cristo, que não é formado somente por adultos, mas também por crianças, de que as crianças são uma fonte de obstáculo. Amém, irmãos? Mas isso estava na cabeça dos discípulos. Isso provavelmente passava por eles. Olha, as crianças vão atrapalhar o mestre. As crianças vão atrapalhar o ensino do mestre aos adultos. Não tragam essas crianças para cá. Elas vão desviar a atenção das pessoas. Talvez elas desviem até a atenção de Cristo, que está olhando para Jerusalém. Ele vem falado que vai para Jerusalém para morrer e para ressuscitar. Ele precisa de concentração. Portanto, não tragam crianças a Jesus. Existe um elemento cultural que nós devemos trazer aqui, porque naquela época as crianças eram vistas como menos importantes do que os adultos.
Socialmente, as comunidades eram enquadradas, os grupos sociais, de acordo com aquilo que elas tinham. E criança não tem nada. Então, criança é menos relevante. E provavelmente tem aqui um aspecto de que pessoas menos importantes devem ser repreendidas. Crianças devem ser, portanto, repreendidas e chegarem a Jesus. Nós vamos continuar lendo o texto numa outra exposição e a gente vai ver que logo em seguida chega um jovem rico até Jesus. E o jovem rico é repreendido? O jovem rico é impedido de chegar a Jesus? Mas as crianças são. Porque ricos que têm muitas coisas, eles são mais importantes nas categorias sociais. As crianças que não têm nada, elas são menos importantes. Eu já falei sobre isso. Isso também, de certa forma, perdura na nossa cultura. Quando adultos cumprimentam pais e não cumprimentam as suas crianças. Isso é uma manifestação da relação entre pessoas que podem nos dar algo em troca. Falo com o pai, falo com a mãe, a criança nem resiste. Então, e é tão terrível que às vezes quando cumprimenta a gente tem até medo, né? Porque talvez aquela pessoa queira algo em troca, mas esse mundo é doente mesmo, tá, irmãos? A gente sabe disso e a gente vai falar sobre isso também hoje. Mas veja, existe um aspecto aqui, meus irmãos, de que as crianças são menos importantes. Uma outra coisa é que o mestre está falando sobre a sua morte e ressurreição já há um tempo e ele não tem tempo, portanto, para perder com as crianças. E aqui, para mim, como pai, é um tapa na cara. Porque será que no meu coração também não passa isso? Sabe quando a gente está muito ocupado? Sabe quando a gente está naquele dia de correria, muito ocupado, com um grande projeto, uma grande tarefa, e, portanto, a gente não tem tempo para as crianças. E aí os discípulos incorporam isso, imaginando que essa é a mente de Cristo, sendo que a mente de Cristo é totalmente diferente, e eles olham para as crianças vindo até Jesus, e eles olham para Jesus preocupado com a sua missão. Então Jesus não tem tempo a perder com as crianças. De qualquer forma, meus irmãos, seja uma coisa ou outra dessas, ou elas misturadas, nós temos simplesmente a realidade de que, infelizmente, eles esqueceram da advertência que Cristo deu a eles duplamente há pouco tempo atrás. Aquele que recebe um desses pequeninos em meu nome, recebe a mim. Se vocês impedirem um desses pequeninos de chegarem a mim, seria melhor que vocês colocassem uma pedra de moinho no pescoço e se atirassem ao mar. Mas veja que Marcos ele vem reforçando a ideia de que existe uma nuvem tempestuosa no entendimento dos discípulos e eles não entendem muitas coisas claras. E uma delas é essa: quando eles têm a oportunidade de conduzirem as crianças a Cristo, juntamente com os adultos que estão trazendo as crianças, eles se tornam um impedimento. E eles se tornam obstáculos ao invés de facilitadores. E aí nós temos a primeira relação entre crianças e Jesus. E agora é a resposta do próprio Cristo. Olha o versículo 14, a parte A e B. Eu vou ler a partir do versículo 13 de novo, para a gente pegar a linha do texto, tá? A condução dele. Olha. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Versículo 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Somente até aqui. Então, note que o verso 14, ele contrasta veementemente a postura dos discípulos com a postura de Cristo diante das crianças. Marcos tem uma beleza assim de escrita que eu acho fenomenal. Ele conecta de forma rápida e bem assim oposta, né? Os discípulos repreendendo Jesus, repreendendo as crianças, e Jesus repreendendo os discípulos. Os discípulos estão afastando as crianças e Jesus se indigna com os discípulos afastando as crianças. E eu acho interessante, meus irmãos, que quando a gente lê essa passagem e vai estudar os termos no grego, no original, essa palavra indignação aqui é a mais radical, é a mais dura, é a mais severa para indignação. E é uma coisa curiosa, porque é a primeira vez que Jesus se indigna com os discípulos.
Em muitos outros momentos, Jesus se indignou com as multidões, com a falta de fé das pessoas e dos discípulos, mas agora ele se dirige aos discípulos com uma brava indignação. Deixem vir a mim os pequeninos. Tirou ar de Jesus, tirou paciência de Jesus. Porque naturalmente, meus irmãos, a esta altura do campeonato, os discípulos de Jesus já deveriam entender que eles deveriam dar livre acesso às crianças para elas chegarem a Jesus e serem abençoadas. E de que os discípulos deveriam conduzir as crianças. Então a ordem de Jesus é muito clara. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Vocês não deveriam proibir os pais de trazê-las a mim, não as impeçam. Deixem que elas venham. Os pequeninos devem ser acolhidos e não embaraçados, não perturbados. É uma possibilidade aqui. Como é que está na sua tradução, por favor? Deixe vir as criancinhas a mim, não as... Como é que está aí na sua tradução? Não as impeçam, a minha também está assim. Tem alguém com a tradução diferente? Não as não embaraçem as crianças, não perturbem as crianças. Quando Cristo é o alvo delas, deixem elas virem a mim. E aqui eu penso que a gente já pode extrair novamente uma aplicação, meus irmãos. E eu acho que aqui é a mais severa para nós. Porque foi a mais severa aos discípulos ali naquele momento. É de que não impeçam as crianças de irem a Cristo. Meus irmãos, a nossa vida comunica os nossos níveis de importância. A nossa vida comunica as nossas prioridades. Como você vive o seu dia é como você vive a sua vida. E isso diz muito sobre aquilo que você julga como importante ou não. E aqui nós temos pessoas impedindo as crianças porque elas têm um segundo, terceiro, quarto lugar em importância daqueles que chegam a Cristo. E às vezes nós também comunicamos isso. Por isso eu repito, não impeçamos as crianças de irem a Cristo. Deixemos o melhor para elas, por exemplo. Bons materiais. Sabe quando nós temos as melhores revistas de EBD para os adultos e a das crianças, as folhas tudo esfolada, tudo se acabando, material de 1979. Impressões que não tem nenhum gráfico, nenhuma imagem, não tem nada. Não impeçamos as crianças de irem a Cristo. Sabe quando nós temos formações teológicas para pastores, buscamos formações teológicas para o nosso aprendizado em teologia, mas não procuramos nos tornar professores capacitados para o ministério infantil. Portanto, se capacite para ser um bom professor, se disponibilize a ser um bom professor. Nós agora estamos, muitos cristãos no mundo, assustados com aquilo que pode gerar como consequência diante do nosso discurso, que para o mundo muitas vezes é um discurso inaceitável. Eu vou falar um pouco sobre isso. E nos escandalizamos e dizemos, o mundo odeia as criancinhas, mas você também odeia. Me desculpe ser radical nesse ponto, mas talvez não conscientemente, talvez nós não percebamos isso, mas quando todas as nossas vocações e amores e desejos e motivações estão a excluir as crianças e não incluí-las nessas coisas que nós almejamos e buscamos, nós estamos dizendo a mesma coisa que o mundo diz, que nós não temos lugares para elas. Meus irmãos, eu nunca tinha notado isso, e eu acho que ser pai é pedagógico por causa disso também. Uma vez que a gente viajou com a Noa, e a gente entrou num restaurante, e o restaurante não tinha cadeirinha, o restaurante não tinha brinquedo, o restaurante não tinha garfinho, não tinha nada para criança. A gente percebeu, não existe espaço para criança, né? E quando a gente é adulto e não tem filho, a gente não percebe isso, porque todo lugar é feito para a gente, porque é a gente que gasta dinheiro. E quando é para criança, é um produto para criança, para você gastar muito dinheiro com criança, mas não para incluí-la.
Às vezes quando tem algo para a criança é para separar também, né? A criança lá, os adultos aqui. Mas veja bem, queridos, a ideia é que às vezes nós fazemos isso também. E quando o alerta da Bíblia é não impeçamos as crianças de irem a Cristo, nós devemos ser meios para conduzi-las a Ele. Portanto, meus irmãos, no culto, não desejemos o distanciamento das crianças, mas a plena inclusão no culto. Trabalhemos para que nos cultos de Santa Ceia, por exemplo, que é o culto em que nós deixamos as crianças do início ao fim juntamente com a gente, não ali num sermão específico para elas, que tenhamos esse desejo. É um dia especial. As crianças vão ver os sacramentos. As crianças vão estar junto com o seu povo diante do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Cordeiro. Desejemos que a sua criança chegue um dia e diga, não com 12, 13 anos, papai, mamãe, eu quero estar no culto, todinho. Eu quero ouvir o sermão, me dá um caderninho de anotação, me ensina o sermão na segunda-feira, senta no almoço com teu filho. Meu filho, como é que foi o sermão de ontem? Entendeu alguma coisa? Faltou alguma coisa? Vamos reler a passagem? Deixa eu fazer uma aplicação? Deixa eu ensinar o catecismo para você. Deixa eu ler a Bibliazinha aqui para você, a sua Bíblia. Vamos aprender uma musiquinha nova? Vamos conduzir as crianças a Cristo, não impedi-las. Porque veja, a nossa cultura já diz isso. A nossa cultura cada vez mais detesta que você fale de Jesus às crianças. Ela detesta crianças e ela luta para que elas sejam mortas no ventre das suas mães. Nós vivemos numa cultura que detesta que criança seja criança. A criança tem que tomar decisões de adulto, inclusive a respeito do seu próprio sexo. Essa é a cultura em que nós vivemos. Crianças no nosso mundo são um experimento ideológico muitas vezes. Crianças em nosso mundo são muitas vezes meio apenas de mercado, porque a nossa cultura detesta crianças e ela detesta quem defende as crianças. Se levante para falar contra qualquer meio que abusa, que explora crianças, que as usa como experimento ideológico e social, e você vai ver o ódio do mundo contra você. Se levante para condenar a morte de criança no ventre das suas mães, por exemplo, e você verá o ódio do mundo, o mundo bafando contra você. Olhe, meus irmãos, para o mundo ao redor. E eu convido você a olhar para o mundo ao redor, porque se você olhar para esse mundo ao nosso redor e isso não te levar a investir na vida das crianças, sabe, meus irmãos, toda vida que eu vejo essas coisas assim, o mundo gritando, bufando, babando contra as crianças, expulsando contra as crianças, eu fico, meu Deus, a gente tem que investir mais, a gente tem que ensinar mais, a gente tem que conduzir mais, levar mais as crianças a Cristo. Gastar todo o nosso dinheiro para isso ainda é pouco. Ou será que nós temos feito igual ao mundo? O que você tem dado às suas crianças? Será que você tem dado para a sua criança em casa um celular? Pega aqui, meu filho, passa o dia assistindo besteira no YouTube. Não, mas é uma besteira pedagógica. Não sei, né, como é que é uma besteira pedagógica. Desculpa, Renata, não sei como é que organiza. Isso aí não. A Renata é pedagoga, por isso que eu tô... Não dá, né? É contradição. Meus irmãos, será que a gente tem dado... Tá aqui, meu filho, você tem 8 anos de idade, 7 anos, você já merece um iPhone para você. Porque o papai dá o melhor para você, o melhor é um iPhone. Eu reforço aquilo que eu falei em outro sermão. Será que você é tão pobre que a única coisa que você consegue levar para casa é dinheiro? Meus queridos irmãos, será que vocês têm levado a elas para Cristo ou têm levado a elas para viagens de lazer, domingo após domingo, ao invés de levar para a igreja? Hoje é domingo, o dia mais lindo, estou flutuando igual uma canoa, né? Balanço coqueiro o dia inteiro, hoje é domingo, a vida é boa, é a música da criança. E ao invés de ensinar que o domingo é o dia de Cristo, é o dia de estar com a igreja, é o dia de louvar o Senhor, é o dia de começar, não é de encerrar a semana, é o primeiro dia da semana, começando diante do Senhor, proclama das suas virtudes, aprendendo dele para viver a semana diante dele.
Mas não, eu estou ensinando para o meu filho que o domingo é o seu dia merecido, é o seu dia, o mundo gira ao redor da gente, é o dia do lazer. Será que temos criado nos corações dos nossos filhos a enganosa percepção de que as alegrias da vida estão em bens e viagens, ao invés de na presença de Cristo? E os nossos filhos que têm um comportamento que nós devemos imitar, como nós vamos dizer daqui a pouco, ao invés de ter esse comportamento canalizado para Cristo, como é bom ter Cristo, ver Cristo, glorificar a Cristo, ensinar sobre Cristo, a alegria delas está toda em: olha como é legal ganhar um celular novo, olha como é legal ter um sapato caro e de marca, olha como é legal fazer uma viagem cara para os United States of America, Disney, olha como é legal. Somente coisas que vão desaparecer, sabe? E elas vão se empolgando com as belezas e os encantamentos do mundo, que são bons, não estou dizendo que são ruins. Deus criou a beleza, mas não para nós nos perdermos nela, mas para nós sermos conduzidos por ela ao Criador da beleza, a suprema beleza que é Deus. E aí estamos desregulando cada vez mais a bússola do coração dos nossos filhos. Meus queridos irmãos, será que nós temos deixado a formação moral, a formação espiritual dos nossos filhos a outros? Pais, não, quem ensina sobre Jesus aos meus filhos é o professor da EBD, é o pastor. Eu não. Pois lê a Bíblia, viu? Que a Bíblia são os pais, e principalmente os pais homens, que tem um chamado específico. E claro, a mãe também, mas claro, acerca deles cuidarem e ensinarem aos filhos. A gente fala muito por aí de parceria, escola, família. Mas existe, meus irmãos, uma tensão gigante por aí. Em que pais têm dado os seus filhos para as escolas. Escolas têm tomado crianças dos seus ambientes familiares. Ao invés das famílias estarem cuidando das suas crianças, das suas formações espirituais, das suas formações morais. Não estou dizendo que deve existir uma rivalidade, não. Mas eu estou dizendo para você que você deve assumir o seu papel de pai e não impedir as crianças de chegarem a Jesus, mas serem um meio para que elas cheguem. E não deixarem isso para terceiros. Porque o texto para a gente, meus irmãos, é muito duro. Porque Jesus se indigna severamente com aqueles que impedem as crianças de irem a Jesus, de se chegarem a Ele. Portanto, nós deveríamos ser do mesmo jeito, como os Salmos nos ensinam, a termos uma indignação santa diante do ódio da nossa cultura contra as crianças e muitas vezes contra os nossos próprios pecados de leniência, de descaso em relação às crianças. Vamos para a continuidade do texto. Porque agora nós temos Jesus e as crianças, do versículo 14 ao 16. A primeira parte, nós temos as crianças como um modelo aos discípulos. Olha o versículo 14, a parte C, e o versículo 15. Vamos ler o 14 de todinho, eu vou dar ênfase na parte final. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Aí a parte C é essa daqui, ó. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Versículo 15. Digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então veja que essa partícula final do versículo 14 nos ajuda a entender o alvo de Jesus e o alvo de seu ensino. Delas é o reino de Deus. Portanto, não há um texto, como geralmente é usado, para defender o batismo infantil. Nem se menciona isso no texto. Também não há um texto que ensina que a infância torna as crianças automaticamente do reino, porque tem gente que pega esse texto para dizer, olha, as crianças são anjinhos. Quem já ouviu isso, né? As crianças são anjinhos. Criança é criança, anjo é anjo. E eu nem sei se anjo tem filho. Aliás, anjo não tem filho, né? Mas não sei se tem anjo criança, tá? Só nas representações, né? Mas também não é um texto que fala que criança é inocente. Tem gente que pega esse texto para dizer, olha, tá vendo? Jesus está ensinando que as crianças são inocentes. Meu irmão, se ninguém ensinar pecado para a criança, ela vai pecar. A criança não nasce uma folha em branco, tá bom? A criança nasce gente. E gente, segundo a Bíblia, são todas pecadoras.
né? O ambiente, a família pode contribuir e vai contribuir. E Satanás também. Mas por nós mesmos, nós já somos pecadores suficientes. Então o texto, obviamente, não está contradizendo todo o resto das Escrituras, ensinando que crianças são inocentes. E isso é até difícil de falar, porque na cultura, pelo contrário, na cultura da época, meus irmãos, embora compatível com a época de hoje, nós vemos crianças inocentes, anjinhos, né, a nossa compreensão cultural, mas na cultura da época, crianças eram vistas de forma pessimista. Por exemplo, até os meninos homens, eles eram vistos como incapazes de serem santos, então eles só tinham a lição da Torá completa com 13 anos de idade. Até lá, não. Nós temos vários relatos mostrando que não existiam, ou eram raríssimos os casos de solidariedade de adultos com crianças. O abandono infantil era algo comum. Se você pegar a história da igreja, por exemplo, você vai ver que uma das primeiras atitudes da igreja diante da cultura foi acabar com os poços de abandono de crianças. Tinham poços, tinham vales onde se rebolava, as crianças, se jogavam as crianças como se queria para abandonar. E surgem ali os acolhimentos das crianças, porque crianças são importantes no reino de Deus, amém? Decorre desse texto. Mas o texto, e você entrando nessa cultura, vendo que essa cultura é pessimista acerca das crianças, é lógico que Jesus não está ensinando, olha, recebam ao reino de Deus como vocês recebem essas crianças. Por que eles não receberam crianças? Portanto, o texto está apontando que há pessoas como essas crianças é o reino de Deus. A minha tradução NVI traz isso, já traduzi dessa forma. Não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes. Ou seja, ele já traduz interpretando de que quando Jesus diz a elas é o reino de Deus, ele não está falando que delas propriamente por serem crianças, mas aqueles que são semelhantes a elas pertencem a essas pessoas o reino de Deus. Então Jesus, presta atenção, irmãos, como isso aqui é radical. Ele está conduzindo os olhos e os corações dos adultos a notarem as crianças, vejam as crianças e aprendam com as crianças. Há algo em relação à humildade das crianças que deve ser aprendido por nós, que deve ser notado por nós. Há algo em relação à simplicidade das crianças e ao seu entusiasmo em receber presentes, ou seja, o seu entusiasmo diante da graça, que é digno de imitação. Eu vejo isso daqui mais ou menos uma criança saltitante com um presente que ela recebeu, e às vezes não importa se é um carrinho de papelão ou se é uma Polly, que é uma boneca Polly, se não me engano, você é um castelo e tal, ela tem uma empolgação, ela tem uma alegria, ela tem uma humildade, uma simplicidade. Às vezes se empolga mais com uma caixa do que com um presente caro, né? Você compra ali um negócio que custou R$300, deu para a criança, ela não quer sair do cavalinho de 30 que tu comprou no Xing Ling, né? E tal, e por aí vai. Então Jesus, olhem para as crianças e ele dá uma reviravolta. Vejam nelas algo a se imitar. Então, reforçando o ponto, né? As crianças como um modelo aos discípulos. Não repreendam as crianças, acolham elas, têm que vir a mim. Mas deixa eu falar uma coisa a mais. Olhem para elas e as imitem. Jesus insere aqui, né, meus irmãos, no versículo 15, uma palavra característica dele, né? Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então ele vai aprofundar essa ideia, né, de que há algo notável na criança, porque quem não recebe o reino de Deus como uma criança, em verdade eu digo isso para vocês, você tem que prestar muita atenção nisso. Fora a advertência que eu dei agora há pouco, que baseada em Jesus, o que Jesus está levando a nossa atenção a acolher, a receber, é que quem recebe o reino de Deus como uma criança, é a essa pessoa que pertence ao reino de Deus. E ele coloca isso em aspecto negativo, né? Porque ele diz, quem não recebe o reino de Deus, dessa forma não entrará nele. E deixa eu dar uma curiosidade também, porque geralmente eu não faço isso, mas porque o texto pede, tá? Mas veja, o não aqui é interessante, porque é o não absoluto no grego. Ou seja, a NVI traduz bem isso, porque ela diz assim, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Uma possibilidade de tradução seria, jamais, absolutamente não entrará nele. Ou seja, não tem perigo de você receber o reino de Deus se você não tem uma postura de criança.
de se perceber como pequeno nesse mundo e não grande, de se perceber como simples e humilde e não os maiores desse mundo, de se perceber como alguém que é alvo de um presente gracioso que você não merecia e que, portanto, você responde a isso com alegria e com gratidão. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós. Jesus faz então essa afirmação repetida e enfática: quem vai até Ele recebe o reino de Deus e entra nele. Olha a figura da divindade aparecendo aqui em Cristo. Porque Ele está dizendo: deixe as crianças virem a mim. E vocês têm que agir igual a elas, porque quem age igual a delas é o reino de Deus. Ou seja, quem vem até mim, vem até o reino de Deus. E aqui nós podemos trazer mais uma aplicação, meus irmãos, de que nós precisamos ser como crianças. Pelo contexto, a ideia central é de que nós devemos receber o reino de Deus nos considerando pequenos, nos considerando como alvos de graça, alvos da graça. Consequentemente, a semelhança que nós devemos ter com as crianças é da alegria de receber o reino de Deus, é da alegria pedagógica, a alegria dela que nos ensina a como receber aquilo que é maravilhosamente gracioso. Então Jesus eleva as crianças em dignidade. Jesus eleva as crianças porque no começo elas eram tratadas como alguém que atrapalha, no começo elas eram tratadas como alguém secundário, alguém que tem menos importância do que os adultos, e agora Jesus eleva a figura da criança a um modelo de imitação, a um modelo aos seus discípulos. Jesus nos inclina, portanto, a deixarmos de sermos somente recebedores daquilo que orgulhosamente nós podemos pagar. Viu, irmãos? Eu acho que isso aqui é muito forte para nós. Nós somos uma cultura orgulhosa. Quando a gente quer dar algo para alguém, a pessoa nunca quer, ela só quer receber aquilo que ela pode pagar. E no reino de Deus, Jesus está falando: vocês têm que imitar as crianças e receber o reino de Deus como pobres de espírito. Receber o reino de Deus como um reino que você não pode pagar. Por que lota, meus irmãos, igreja que você cumpre o reino de Deus? Porque desde sempre nós somos como Babel, pessoas que querem construir torres para conquistar o céu, para fazer um nome para a gente, para barganhar com Deus. Aí Deus, lá em Gênesis, a figura é essa, é como se ele ajeitasse a roupa dele e se abaixasse. O que é que vocês estão fazendo aí? Que marmota é essa? Que negócio pequeno é esse, essa torre aí? Não é nada, por isso que nós devemos ser como crianças. Não é voltar à inocência, mas é sermos como crianças, para em simplicidade sermos humildes e aprendermos, assim como os pequeninos aprendem. Às vezes eu chamo a atenção dos jovens que estão estudando teologia. Você precisa ser alguém ensinável. Todo crente precisa ser ensinável, porque todos nós somos ovelhas. A igreja não é lugar para girafas. As girafas que chegam na igreja têm que baixar o pescoço, porque o alimento é para a ovelha, já dizia Lutero. Mas veja, meus irmãos, às vezes nós não somos ensináveis, tem coisa que a gente fica assim, ó. Sabe? Não quer aprender, é girafa, né? Não quer aprender. E jovens estudando teologia, não sei o que, acham que já sabe tudo. Tipo, o cara tem 2 anos de estudo, um mês de estudo, assistindo um vídeo no YouTube, perguntando ao ChatGPT, e ela acha que já sabe tudo de... Então você tem que se ensinar, você tem que ser como os pequeninos. Certa vez o Agostinho de Hipona, ele disse que nós aprendemos a nos tornar pais e a criarmos nossos filhos 20 anos antes dos nossos filhos nascerem. Ou seja, nós devemos ter a humildade desde sempre, desde a juventude, viu? Desde a pré-adolescência, a aprendermos as virtudes de Cristo e do seu reino, para quando nós tivermos filhos, nós a não aprendermos somente depois que eles nascem, mas já termos construído desde sempre. Uma vez um aluno meu lá da licenciatura perguntou: professor, eu gosto da sua aula, como é que eu faço para preparar uma aula igual a sua? Aí eu, 20 anos aí. Falei explicando para ele. Porque as pessoas têm a ideia de que para preparar a aula é somente o tempo que você se dedicou diante de um livro, diante de um material. E essa parte só técnica. Tem experiências de vida que moldam o seu ensino. E um deles, que é fundamental segundo Cristo, é a humildade. Sejam como as crianças, para vocês serem bons pais. Porque a formação de vocês começa antes deles nascerem. E Jesus nos convida aqui a aprendermos como ensiná-las antes
aprendendo a ser como elas. Você quer aprender a ensinar uma criança? Antes, aprenda a ser como ela. Aprenda a aprender. Aprenda a receber com gratidão e com alegria. E aí nós temos a parte final do texto. Jesus como modelo aos discípulos. Esse texto é fantástico, meus irmãos. Marcos é um autor fenomenal. O Espírito Santo é incrível. Veja bem, Jesus mostra as crianças como modelo para os discípulos. E agora Jesus se apresenta a si mesmo como modelo aos discípulos. Olha o versículo 16. Em seguida, tomou as crianças no braço, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Então Jesus ilustra a verdade ensinada. E essa ilustração está para além das expectativas das pessoas que levaram as crianças até ele. Deixa Jesus tocar nelas, deixa elas terem contato com Jesus. Aí Jesus as toma pelo braço, né? Pega em perspectiva, Jesus está indo até o Calvário. O trecho que Marcos está montando é de Jesus antes do Calvário. Ele está indo morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Mas no caminho do Calvário, ele tem tempo para as crianças. No caminho do Calvário, ele recebe as crianças. No caminho do Calvário, ele as toma no braço. No caminho do Calvário, ele impõe as mãos sobre elas. Ele as abençoa ricamente. Olha que curioso, novamente. A palavra aqui para abençoa é a forma mais intensiva do verbo abençoar. Sabe quantas vezes esse verbo é encontrado no Novo Testamento? Uma, somente aqui. Ou seja, Marcos, ele pegou assim, qual é a palavra no grego mais importante para abençoar? Eu vou colocar aqui. E é a única vez que aparece no Novo Testamento. Ou seja, Jesus, ele com as crianças, ele dá o melhor que ele tem. Lembra que eu falei de será que a gente dá só o pior para as crianças? Ele dá o melhor. E o melhor, não estou falando de você mimar a sua criança, eu só dou um bom e do melhor. Aquilo que eu não tive, eu dou para os meus filhos. Não é isso. O melhor para as crianças é Cristo, amém? E é isso que o texto aponta. Portanto, a última aplicação que eu quero fazer, meus irmãos, é que Cristo eleva a dignidade infantil. Para Cristo, as crianças existem. Para Cristo, elas devem ser alvo do cuidado, do amor, da educação. Para Cristo, as crianças devem ser levadas a Ele. Para Cristo, Ele é o Salvador não somente dos adultos, ou somente daqueles que entendem as coisas. Ele é o Salvador das crianças. O seu reino é daqueles que são como crianças. Jesus eleva a dignidade infantil porque, olhando para a cruz, Ele é aquele que tem tempo para os pequeninos. Ao contrário de nós, que somos muitas vezes aqueles que nunca podem, porque estão atarefados. A minha tarefa é por você, a minha tarefa é para você, a minha tarefa envolve você. Eu estou marchando ao Calvário, mas deixa eu dar um abraço, deixa eu impor as mãos em vocês e deixa eu abençoar vocês. Para Jesus, as crianças têm acolhimento e bênçãos especiais. Para Jesus, crianças passam de insignificantes e se tornam modelos de imitação, modelos de gratidão, modelos de recepção da graça. Porque Cristo eleva as crianças. Olhando para elas, Jesus faz com que nós aprendamos que para os discípulos de Cristo, a graça não é algo sem graça. Às vezes a gente fala de graça, né? Algo sem graça. Não, Jesus ensina que graça, para aqueles que são como crianças, para os seus discípulos, graça é um presente tão maravilhoso a nós pequeninos, que a nossa resposta é simplicidade alegre e gratidão profunda. Por isso, meus irmãos, nos dediquemos às crianças, amém? E sejamos como elas. Vamos ficar de pé, vamos orar? E em seguida eu continuo de pé, porque eu vou pedir para o... Aliás, não, vamos fazer assim, não levante não, a pressão é grávida, a grávida já levantou, se a grávida levantou, eu estou me levando. Vou orar e o Cícero vai fazer o relatório aqui, vai falar sobre a igreja do Irã e depois a gente dá os recados e já encerra o culto, tá, irmãos? Levou 4 versículos, tem jeito. Pronto, Pode ser um versículo, aí dá foi 10 minutos a menos, porém... Mas foi quase o mesmo tempo. Não tem jeito, né? Orem por mim. Ó Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque para Ti nós somos como crianças. O Senhor nos exerceu uma misericórdia como quem tem uma misericórdia para com crianças. Porque muitas vezes com os adultos nós somos mais severos.
E conosco o Senhor foi tão gentil e bondoso. Conosco o Senhor foi tão misericordioso. Conosco o Senhor foi tardio em irar-se, rápido em exercer misericórdia. Conosco o Senhor apresentou uma figura semelhante a uma galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das asas. A nós o Senhor expressou um amor que nos elevou de caídos a filhos teus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos em Cristo um respeito e um amor à posição infantil que nós não vemos isso em ninguém, nenhum soberano dessa terra. Porque quem encarnaria em forma de criança, indefeso, no ventre de uma virgem? Mas assim o Senhor o fez. Uma criança cujo alvo não era nascer, mas morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas que para nós, para recebermos esse reino, deveríamos ser tal qual Ele, crianças. Tal qual os pequeninos no meio de nós, simples, humildes, que não tem nada para dar em troca, mas que são alvos da Tua gentileza, da Tua graça, da Tua bondade, e respondemos com gratidão saltitante. Respondemos com empolgação, tal qual uma criança que é chamada para ir para uma sorveteria. Nós queremos responder à Tua graça com toda a alegria que há no nosso ser, ó Deus. Porque presente maior não temos que o nosso Salvador. Nos faz viver radicalmente em relação a isso. Porque quando falamos de sermos radicais diante dessa cultura de morte, não é que nós vamos participar de mortes, mas que talvez continuemos sendo os alvos da morte, porque queremos ser cada vez mais fiéis e proclamar as Tuas virtudes e as Tuas verdades sagradas. Como crianças. Em nome de Jesus, ó Deus, nós choramos. Amém.